Além dos 1 milhão, o desafio não é mais crescer, mas preservar e transmitir, diz Luiz Barsi. Imagine que você passou anos economizando, trabalhando duro e fazendo escolhas inteligentes com seu dinheiro. Depois de muito esforço, conseguiu juntar 1 milhão de reais. Pode parecer um sonho distante para muita gente, mas para quem chegou lá, a pergunta que surge é: e agora? O que fazer com esse dinheiro para que ele não acabe, mas sim ajude você e sua família por muito tempo? Essa é a ideia por trás da frase de Luiz Barsi, um dos maiores investidores do Brasil. Ele diz que, depois de alcançar uma quantia grande como 1 milhão de reais, o maior desafio não é mais fazer o dinheiro crescer rápido, mas sim cuidar dele e garantir que ele dure. É como ter uma árvore frutífera. Depois que ela cresceu e dá muitos frutos, o importante não é plantar mais árvores a todo custo, mas sim regar, podar e proteger essa que já existe para que ela continue dando frutos por anos. Vamos entender melhor essa ideia em 3 partes. Por que crescer não é mais o principal? Como preservar o dinheiro e como transmiti-lo para quem você ama. Primeiro, por que crescer não é mais o principal? Quando alguém está começando a juntar dinheiro, o foco é fazer ele aumentar. É como quando você planta uma sementinha e precisa cuidar dela todos os dias para que vire uma planta forte. Você economiza, investe em coisas que rendem mais e evita gastar sem necessidade. O objetivo é ver o dinheiro crescer, mesmo que devagar. Mas quando você já tem 1 milhão de reais, a situação muda. Se você continuar correndo atrás de ganhos muito altos, pode acabar arriscando demais e perdendo tudo. É como se depois de construir uma casa sólida, você resolvesse derrubar uma parede só para ver se consegue fazer um cômodo maior. O risco de a casa desabar é grande. Luiz Barsi explica que nessa fase, o mais importante é não perder o que já foi conquistado. Isso não significa parar de investir, mas sim fazer escolhas mais seguras. Por exemplo, se você tem 1 milhão de reais e coloca tudo em uma aposta arriscada, pode ganhar 200 mil reais em um mês, mas também pode perder 500 mil reais. Já se você investe em algo mais estável, como imóveis ou ações de empresas sólidas, pode ganhar menos, mas tem mais certeza de que o dinheiro não vai sumir. Segundo, como preservar o dinheiro? Preservar o dinheiro é como guardar um tesouro. Você não quer que ele seja roubado, gasto sem pensar ou perdido por descuido. Para isso, algumas regras simples ajudam. A. Não gaste mais do que ganha. Parece óbvio, mas muita gente esquece disso quando tem dinheiro. Se você tem 1 milhão de reais e gasta 10 mil reais por mês, em 100 meses, pouco mais de 8 anos, o dinheiro acaba. Mas se você gasta só 5 mil reais por mês, o dinheiro dura 200 meses, mais de 16 anos. E se o dinheiro estiver rendendo, pode durar ainda mais. Um exemplo do dia a dia: imagine que você tem uma caixa de bombons. Se comer 1 por dia, eles duram 1 mês. Se comer 2 por dia, duram só 2 semanas. Com o dinheiro é a mesma coisa. Quanto mais você gasta, mais rápido ele acaba. B. Invista em coisas que não dependem de sorte. Alguns investimentos são como uma loteria. Você pode ganhar muito, mas também pode perder tudo. Outros são como uma poupança. Rendem pouco, mas é quase certo que você não vai perder. Quando você já tem um bom dinheiro, é melhor escolher opções mais seguras. Por exemplo, comprar ações de empresas grandes e estáveis, como bancos ou empresas de energia, é menos arriscado do que investir em uma startup que pode falir. Comprar um imóvel para alugar também é uma forma de ter uma renda fixa todo mês, sem depender de sorte. C. Tenha uma reserva para emergências. Mesmo com 1 milhão de reais, imprevistos acontecem. Um problema de saúde, um conserto caro na casa ou uma crise econômica. Se você não tiver uma parte do dinheiro guardada para essas situações, pode ser obrigado a vender investimentos na hora errada e perder dinheiro. É como ter um guarda-chuva em casa. Você não sabe quando vai chover, mas se tiver um, não vai se molhar. A reserva de emergência é o seu guarda-chuva financeiro. D. Diversifique seus investimentos. Não coloque todo o seu dinheiro em um só lugar.
Se você tem R$1 milhão e coloca tudo em ações de uma única empresa e essa empresa quebra, você perde tudo. Mas se divide o dinheiro em ações de várias empresas, imóveis, títulos do governo e outros investimentos, o risco é menor. Imagine que você tem uma cesta de ovos. Se colocar todos na mesma cesta e ela cair, todos os ovos quebram. Mas se distribuir os ovos em várias cestas, mesmo que uma caia, as outras ficam seguras. Terceiro, como transmitir o dinheiro? Depois de preservar o dinheiro, o próximo passo é garantir que ele ajude sua família no futuro. Isso não significa só deixar uma herança, mas sim ensinar seus filhos, netos ou pessoas próximas a cuidar do dinheiro com responsabilidade. Ensine desde cedo. Se você tem filhos, é importante ensinar a eles o valor do dinheiro. Não adianta deixar R$1 milhão para alguém que não sabe administrar. É como dar um carro para quem não sabe dirigir. Em pouco tempo, o carro vai estar batido. Um exemplo simples. Se seu filho pede um brinquedo caro, em vez de comprar na hora, você pode dar uma mesada e ensinar ele a guardar um pouco todo mês até conseguir comprar. Assim, ele aprende a esperar, a economizar e a valorizar o que tem. B. Planeje a sucessão. Sucessão é uma palavra complicada, mas significa apenas organizar como o seu dinheiro será passado para outras pessoas quando você não estiver mais aqui. Se não fizer isso, o governo pode ficar com uma parte grande do dinheiro, ou seus herdeiros podem brigar entre si. Uma forma simples de fazer isso é deixar um testamento dizendo quem vai receber o quê. Outra opção é criar uma empresa ou um fundo para administrar o dinheiro, com regras claras sobre como ele deve ser usado. Assim, mesmo depois que você se for, o dinheiro continua ajudando sua família. C. Invista em educação financeira. De nada adianta deixar dinheiro para alguém que não sabe cuidar dele. Por isso é importante investir em cursos, livros ou até conversas sobre como lidar com dinheiro. Quanto mais as pessoas da sua família entenderem sobre investimentos, gastos e planejamento, mais fácil será preservar o que você conquistou. É como ensinar alguém a pescar em vez de só dar o peixe. Se você só der o peixe, a pessoa vai comer um dia e depois passar fome. Mas se ensinar a pescar, ela vai se alimentar para sempre. Resumo final. Chegar a R$1 milhão é um grande feito, mas o verdadeiro desafio começa depois. Não se trata mais de correr atrás de ganhos rápidos, mas sim de cuidar do que já foi conquistado e garantir que esse dinheiro dure por muitos anos. Para preservar o dinheiro, é preciso gastar menos do que se ganha, investir em coisas seguras sem depender de sorte, ter uma reserva para emergências, diversificar os investimentos não colocando tudo em um só lugar. Para transmitir o dinheiro é importante ensinar desde cedo o valor do dinheiro para a família, planejar como o dinheiro será passado adiante, investir em educação financeira para que as próximas gerações saibam cuidar do que receberam. No fim das contas, o dinheiro é uma ferramenta. Se bem usada, pode trazer segurança e tranquilidade para você e sua família por muito tempo. Mas se for mal administrada, pode desaparecer tão rápido quanto chegou. Por isso, depois de alcançar uma boa quantia, o foco deve ser preservar e transmitir, não apenas crescer. Quando Luiz Barsi fala sobre preservar e transmitir, ele não está só dando dicas de investimento, está falando sobre um jeito diferente de enxergar a vida depois que o dinheiro já não é mais um problema. Imagine que você construiu uma casa grande e bonita. Não adianta só continuar construindo mais andares se o telhado está vazando, as paredes estão rachando e ninguém sabe como cuidar dela. O desafio agora é manter a casa firme, segura e passar o conhecimento de como fazer isso para quem vier depois. Preservar o dinheiro é como cuidar de um pomar. Se você planta árvores frutíferas, não pode só colher os frutos e esquecer de regar, podar e proteger as plantas de pragas. Se fizer isso, em pouco tempo não terá mais frutas. Com o dinheiro acontece a mesma coisa. Não basta ganhar muito. É preciso gastar com sabedoria, proteger o que já tem e fazer escolhas que garantam que ele dure.
Por exemplo, se você tem R$ 1 milhão e gasta R$ 10.000 por mês sem pensar, em menos de 10 anos o dinheiro acaba. Mas se você gasta R$ 3.000 e investe o resto em algo seguro, como títulos do governo ou imóveis que geram aluguel, o dinheiro pode durar a vida toda e ainda sobrar para seus filhos. Já transmitir é como deixar um manual de instruções junto com a herança. Não adianta só passar o dinheiro se quem receber não souber o que fazer com ele. Imagine que você deixa uma fortuna para um filho que nunca aprendeu a lidar com dinheiro. Ele pode gastar tudo em pouco tempo, como aquele parente que ganha na loteria e, em 2 anos, está endividado. Por isso, é importante conversar sobre dinheiro em casa, mostrar como você faz suas escolhas e, se possível, envolver a família em decisões financeiras. Por exemplo, você pode dar uma mesada para um filho adolescente e ensinar ele a guardar uma parte, gastar outra e até investir uma pequena quantia. Assim, quando ele receber uma herança, não vai ser pego de surpresa. Outro ponto importante é planejar como o dinheiro será passado. No Brasil, muitas famílias perdem parte do patrimônio por causa de impostos ou brigas na hora de dividir a herança. Uma forma de evitar isso é usar ferramentas como testamentos, doações em vida ou até mesmo criar uma empresa familiar para administrar os bens. Por exemplo, se você tem um apartamento que gera aluguel, pode colocá-lo no nome de uma empresa e deixar cotas dessa empresa para seus filhos. Assim, o imóvel continua gerando renda e a divisão fica mais organizada. Mas preservar e transmitir não é só sobre dinheiro, é sobre valores. Luiz Barsi, por exemplo, começou do zero e construiu sua fortuna com disciplina e paciência. Ele não gastava com coisas desnecessárias e sempre pensou no longo prazo. Se você quer que sua família continue prosperando, precisa passar esses valores adiante. Isso significa ensinar que dinheiro não é só para gastar, mas para construir segurança. Que uma compra por impulso hoje pode significar menos tranquilidade amanhã. Que é melhor ter um carro usado que não dá dor de cabeça do que um novo que vai te endividar. No fim, o que Barsi está dizendo é que depois de um certo ponto, o jogo muda. Não é mais sobre quem corre mais rápido, mas sobre quem sabe andar devagar e com cuidado. É como uma maratona. Nos primeiros quilômetros, você corre o mais rápido que pode, mas se não souber administrar suas forças, vai desistir antes da linha de chegada. Com o dinheiro é igual. Depois de alcançar uma boa quantia, o desafio é manter o ritmo, sem se deixar levar pela euforia de gastar ou pela pressão de querer sempre mais. A verdadeira riqueza não é ter muito, mas ter o suficiente para viver bem e deixar um legado que dure. E é justamente esse legado que dure que faz toda a diferença. Luiz Barsi não fala só de dinheiro guardado na conta, mas de algo que continue gerando benefícios mesmo depois que a pessoa não estiver mais aqui. Imagine, por exemplo, um pai que compra um apartamento para alugar. Ele não só garante uma renda mensal para a família, como também deixa um patrimônio que pode ser passado para os filhos, netos e até bisnetos. Não é só um teto sobre a cabeça de alguém, mas uma segurança que atravessa gerações. O problema é que muita gente confunde acumular com preservar. É como encher um balde furado. Você pode colocar água o dia inteiro, mas se não tapar os buracos, ele nunca vai ficar cheio. No caso do dinheiro, os buracos são os gastos desnecessários, as dívidas, os investimentos mal planejados, ou até mesmo a falta de paciência para esperar o tempo certo. Barsi sempre reforça que o segredo não é ganhar muito, mas gastar pouco e investir bem. Um exemplo simples: se uma pessoa ganha R$ 10.000 por mês, mas gasta R$ 12.000, ela está cavando um buraco cada vez mais fundo. Agora, se ela ganha R$ 5.000 e gasta R$ 3.000, sobram R$ 2.000 para investir. Com o tempo, esses R$ 2.000 podem se transformar em algo muito maior. Outro ponto importante é não se deixar levar pela ilusão de que dinheiro chama dinheiro sem esforço. Muitos pensam que, depois de juntar uma boa quantia, tudo vai fluir sozinho. Mas não é assim. Até mesmo os investimentos mais seguros, como imóveis ou ações de empresas sólidas, exigem atenção. É preciso acompanhar o mercado, entender quando é hora de vender ou comprar,
e não se desesperar com as oscilações. Barsi costuma dizer que o investidor de sucesso não é aquele que acerta todas as jogadas, mas o que erra menos. É como um motorista prudente. Ele não precisa ser o mais rápido, só precisa chegar inteiro ao destino. E por falar em destino, o maior erro de quem acumula riqueza é não pensar no que vem depois. Muitas pessoas passam a vida inteira correndo atrás de dinheiro, mas não param para definir o que querem fazer com ele. É como construir uma casa linda e esquecer de colocar portas e janelas. No fim, ela não serve para nada. Barsi sempre defendeu que o dinheiro deve ser um meio, não um fim. Ele mesmo vive de forma simples, mesmo sendo um dos maiores investidores do Brasil. Para ele, o verdadeiro luxo não é ter um carro importado ou uma mansão, mas a liberdade de não precisar se preocupar com contas no fim do mês. Por isso, quando ele diz que o desafio não é mais crescer, mas preservar e transmitir, está falando de algo muito maior do que números em uma planilha. Está falando de paz de espírito, de saber que, se um dia a pessoa ficar doente, perder o emprego ou simplesmente quiser parar de trabalhar, o dinheiro estará lá para sustentar ela e as pessoas que ama. E mais do que isso, que esse dinheiro continuará trabalhando, mesmo quando ela não puder mais cuidar dele. É como plantar uma árvore frutífera. No começo, dá trabalho regar, podar e proteger dos insetos. Mas com o tempo, ela cresce forte e começa a dar frutos todos os anos, sem que você precise fazer muito esforço. E o melhor, esses frutos podem alimentar não só você, mas também quem vier depois. No fim das contas, a mensagem de Barsi é um convite para pensar no dinheiro de um jeito diferente. Não como algo que se gasta rápido, mas como uma ferramenta para construir uma vida mais tranquila e segura. Não como um fim em si mesmo, mas como um meio para deixar o mundo um pouco melhor do que encontrou. E, acima de tudo, como algo que não deve ser desperdiçado, porque cada real guardado hoje pode se transformar em muito mais amanhã. Afinal, como ele mesmo costuma dizer, o dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele traz infelicidade. E preservar o que se conquistou é a melhor forma de evitar essa infelicidade, para você e para quem vier depois. Mas como fazer isso na prática? Luiz Barsi não chegou onde está por acaso. Ele seguiu algumas regras simples que qualquer pessoa pode aplicar, não importa quanto ganha. A primeira delas é: gaste menos do que você recebe. Parece óbvio, mas muita gente vive no limite, comprando coisas que não precisa só para impressionar os outros. Barsi sempre evitou esse tipo de desperdício. Ele conta que mesmo quando já tinha dinheiro, continuava usando roupas simples e dirigindo carros comuns. Não porque não pudesse comprar algo melhor, mas porque sabia que o importante não era o que os outros pensavam, e sim ter segurança no futuro. Outra lição importante é investir em coisas que geram renda. Barsi ficou rico comprando ações de empresas sólidas que pagam dividendos, uma parte do lucro que a empresa distribui aos acionistas. Por exemplo, se você tem ações de uma empresa de energia elétrica, todo mês pode receber um valor por isso, como se fosse um aluguel. Ele não apostava em modinhas ou promessas de enriquecimento rápido. Preferia empresas que já estavam consolidadas, como bancos e companhias de saneamento, porque sabia que elas continuariam dando lucro por muitos anos. Mas não é só sobre ações. Barsi também fala muito sobre educação financeira. Ele sempre estudou sobre dinheiro, mesmo antes de ficar rico. Lia livros, acompanhava notícias econômicas e conversava com pessoas que entendiam do assunto. Não é preciso ser um gênio, mas é importante aprender o básico. Como funciona uma poupança, o que são juros, como evitar dívidas. Muitas pessoas perdem dinheiro por não entenderem esses conceitos simples. Por exemplo, quem paga juros altos de cartão de crédito ou cheque especial está na prática jogando dinheiro fora. Barsi sempre evitou essas armadilhas. E tem mais uma coisa: paciência.
Ele não ficou rico da noite para o dia. Demorou anos para construir seu patrimônio, reinvestindo os lucros e deixando o tempo trabalhar a seu favor. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque querem resultados imediatos. Mas o dinheiro, quando bem cuidado, cresce como uma árvore, devagar, mas de forma constante. Se você plantar uma semente hoje, não vai colher frutos amanhã, mas se regar todo dia, em alguns anos terá uma árvore forte, cheia de frutos para você e para quem vier depois. Por fim, Barsi sempre teve um propósito maior do que só acumular dinheiro. Ele queria garantir uma vida digna para sua família e também ajudar outras pessoas. Por isso, além de investir, ele sempre doou parte do que ganhava para causas que acreditava. Não é preciso ser milionário para fazer isso. Mesmo quem tem pouco pode separar um valor todo mês para ajudar alguém ou contribuir com um projeto social. O importante é entender que o dinheiro não é só para gastar, mas também para fazer a diferença na vida dos outros. A grande lição de Barsi é que depois de um certo ponto, o desafio não é mais ganhar dinheiro, mas saber o que fazer com ele. Não adianta ter milhões na conta se você não souber preservá-los ou usá-los de forma inteligente. E o melhor jeito de fazer isso é seguindo princípios simples: viver com menos do que se ganha, investir em coisas que dão retorno, estudar sobre finanças, ter paciência e, acima de tudo, pensar no futuro. Não só o seu, mas o das próximas gerações, porque no fim das contas o dinheiro é só uma ferramenta. O que realmente importa é como você usa essa ferramenta para construir uma vida melhor. Oi?